Dando continuidade aqui à equação, turma, a gente vai ver duas coisas importantes só. É o conjunto universo e solução de uma equação. O conjunto universo, turma, é aquele conjunto onde eu tenho que pegar os números dele para poder resolver a equação. Pode aparecer assim, ó, uma equação x menos 7 igual a zero. Aí u igual a n. Esse u é de conjunto universo e n é de naturais. Significa dizer que eu vou ter que procurar a solução dessa equação dentro dos números naturais. Que o número que vai ser a solução dessa equação aqui pode ser 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem que estar dentro dos números naturais. Pode aparecer também o universo igual a z. Z é de números inteiros, que é os negativos e os positivos. Como também pode ser z igual a q, que é números racionais, como a gente já estudou. Aí normalmente vai aparecer um conjunto universo. Agora a gente vai aprender duas coisinhas que aparecem na atividade, que é relacionado à solução. Eu posso ter dois exemplos aqui, os mais simples possível, de equação quando aparece... Você não vai fugir das operações, das 4 operações básicas, turma. Então a gente vai aprender a equação com mais, menos, multiplicação e divisão, como você aprendeu as operações. Agora, ó, quando aparece o sinal de mais, essa primeira etapa aqui, como a gente vai estar aprendendo, a gente vai estar usando o conhecimento da aula passada. Princípio aditivo. Se eu somar o mesmo número de um lado e o mesmo número do outro, a equação não altera, a igualdade não altera. Por exemplo, eu ensinei lá na aula passada que se você pega, você diz que 3 é igual a 1 mais 2. Se você somar aqui desse lado aqui do 3, somar mais 5 e somar mais 5 do outro lado, não altera, porque 3 mais 5 é 8, 1 mais 2, 3, mais 5, 8. Continua a igualdade. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Encontrar a solução, turma, ou raiz da equação, certo? Essa palavrinha raiz é a mesma coisa que solução. É o resultado que satisfaz a equação. Você percebe aqui, o aluno mais esperto, ele percebe que o x tem que ser igual a 3, ó. Porque 3 mais 2, 5. Mas supondo que ele não soubesse, como é que ele ia fazer? O objetivo é deixar o x sozinho. Para deixar o x sozinho, eu tenho que dar um jeito de tirar esse mais 2 daqui. E eu tiro ele dessa forma aqui, turma. Sempre que eu tenho mais 2, para que ele sumir daqui, teria que ficar 0. Aí se eu diminuir 2, colocar ele mesmo com o sinal trocado, mais 2 menos 2 é 0. Aí não alteraria. Então eu faço assim, ó. X mais 2, olha como é fácil, ó. Aí, menos 2 igual a 5 menos 2, ó. Se eu coloquei o menos 2 desse lado e coloquei o menos 2 do outro lado da igualdade, não altera. Como se fosse uma balança. Se eu tirei 2 kg desse lado e tirei 2 kg do outro, ela continua equilibrada. Aí esse 2 menos 2 aqui é 0, some da equação. É x mais 0 é x. X igual a 5 menos 2, 3. Como a gente já sabia. Mas esse é o exemplo mais simples, mas eu tenho que apelar porque vai ter exemplo que você olha e não descobre de cara qual é o valor. Por exemplo, aqui o x teria que ser 8. 8 menos 3, 5. Como é que eu faço para esse 3 aqui sair daqui? Se ele está com o sinal de menos, eu coloco o sinal de mais. Então, olha só. Quando está com o sinal de mais, eu coloco o sinal de menos. Quando está com o sinal de menos, eu coloco o sinal de mais. Então vai ficar x menos 3 mais 3 igual a 5. Se eu somei mais 3 de um lado, se fosse uma balança, eu coloquei 3 kg de um lado, coloquei 3 kg do outro, não altera. X igual, porque aqui mais 3, menos 3 mais 3 é 0. 5 mais 3, 8. Bem simples. E como é que você vai verificar se um número é raiz ou solução? Olha, esse x igual a 3, esse x igual a 8, isso aqui é o que ele chama de raiz ou solução da equação. Isso é a raiz ou solução da equação. Aí ele pode dizer o contrário, ele pode já dar a equação, ó, ele deu essa equação, verificar
raiz. Exemplo, verifique se menos 6 é raiz da equação. Olha, por que o x igual a 3 é raiz da equação? Porque quando eu substituo o x por 3, temos uma igualdade. Ó. 3 mais 2, 5. Por que a solução ou raiz aqui é 8? Porque se eu substituir o x por 8, eu tenho a igualdade. 8 menos 3, 5. Aí que ele já dá uma possível solução. Pode ser ou não, ele está pedindo para verificar. Se na equação 3x menos 5 igual a 5x mais 7, se o menos 6 é raiz. Primeira coisa que você vai fazer, turma, é você vai apagar o x, e onde você apagar o x, você vai colocar menos 6. Bom, a questão está pedindo para verificar se menos 6 é raiz, então aqui coloca menos 6. Mas não vai ficar 3 menos 6, isso é uma multiplicação, ó. Coloca entre parênteses. Mesma coisa aqui. Menos 6. Isso é uma multiplicação. Agora, o que vai acontecer? Vamos colocar agora os valores. Ó. Esse 3 ele está sem sinal, ele é positivo. Mais com menos é menos. Multiplicação. 3 vezes 6, 18. Menos 5. Igual. 5 é positivo, mais com menos, menos. 5 vezes 7, 42. Mais 7. Agora vamos fazer as continhas. Ó, estou devendo R$18, depois fico devendo R$5. Então, no final eu fico devendo ficaria o que, ó? 18 menos 5, 23. Menos 23. Igual. Agora, nesse caso aqui, ó, eu tô devendo R$42, eu pago 7. Quando eu pago, eu ainda fico devendo quanto? Você pega os 42 e você retira os 7 que pagou. Então, no caso, ficaria 35. Menos 35. Turma, só uma coisinha aqui que não vou editar o vídeo, mas foi só um errozinho básico aqui, ó. Mais com menos é menos, 5 vezes 6 é 30. Aí no caso, ó, tá devendo R$30, paga 7, então a dívida diminui R$7, ela diminui para 23. Olha só, como ficou menos 23 igual a menos 23, isso aqui é uma igualdade, porque antes da igualdade tem o menos 23, depois da igualdade tem o menos 23. Isso significa dizer que, sim, menos 6 é raiz da equação. Se tivesse dado um número antes da igualdade e outro número depois da igualdade que não fosse igual, aí a resposta era não, menos 6 não é raiz da equação. Por exemplo, ó, nesse caso aqui, eu já sei que a solução é 3. Se eu pedisse o número 4, afirmasse o número 4 era a raiz da equação, quando você substituísse o x por 4, ia ficar 4 mais 2, 6. 6 não é igual a 5. Então, 4 não seria a raiz da equação. Se eu pedisse aqui para substituir o x, por exemplo, por 10, para verificar se era a raiz da equação, aí quando você trocasse aqui, ficaria 10 menos 3, 8, 7. 7 igual a 5. 7 não é igual a 5. Então, 10 não seria raiz da equação. Em resumo, para ser raiz da equação, no final, o número que fica antes da igualdade tem que ser igual ao número que está depois da igualdade. Quando ele pede para verificar se acontecer uma situação como essa, no final, menos 10 igual a 10, aliás, menos 10 igual a menos 10, 100 igual a 100, 20 igual a 20, 30 igual a 30, aí você afirma que sim, o número é raiz ou solução da equação. Atividade, não vou fazer um comentário, mas ela se resume a isso. A você fazer algo parecido com isso aqui para descobrir a raiz, e se resume também a você substituir um número no lugar da letra para ver se dá igual, para ver se é solução ou não da equação. Aí vocês respondem lá as 5 questões. Ok, turma?